Olá pessoal, vamos continuar hoje a nossa live na parte 2 da criação de componentes utilizando Vue 3, TypeScript, Tailwind CSS e diversas outras tecnologias. Então vamos lá, na aula de ontem eu vou entrar aqui no terminal, só dar uma verificada se conectaram todas as lives, tudo certinho. Beleza, a live toda configurada. São as minhas primeiras lives, então eu ainda estou meio me adaptando com o negócio. Mas vamos lá então, vamos entrar aqui no VS Code para ver o que a gente estava no que a gente estava trabalhando ontem. E vamos no nosso terminal aqui dar o comando. Eu instalei essa instalação. Watch. Acho que é Watch esse não. Yarn Serve. Lembrando que sempre que a gente quiser ver todos os comandos que estão disponíveis em um projeto, quando você entra em um projeto ou quando você baixa um template de projeto da internet, basta você entrar no seu package.json, que você vai ter aqui na seção scripts todos os scripts que você pode executar com aquele projeto. Então aqui no caso com o comando serve, ele vai criar para mim um servidor no localhost 8081. E se eu entrar ele, eu vou ver que aqui a gente já tem o nosso formulário com os primeiros componentes, o primeiro componente que a gente criou. Então aqui a gente pode dar uma olhadinha, vamos passar uma geral no componente que a gente fez ontem. Então, beleza. Eu tenho aqui no meu app.vue, que é o que chama o meu base input. Então, basicamente, o que a gente fez ontem. E essa live está salva no meu canal do YouTube. É só acessar lá, youtube.com/alanrezende, com Z. Aqui a gente tinha o quê? Uma série de labels com os inputs, estilização em Tailwind desses inputs e mais um monte de outra coisa. A gente abstraiu tudo para ficar com essa sintaxe que é o que a gente queria chegar, uma sintaxe mais limpa. Então basta eu chamar o meu base input, definir ali os labels. Isso. Quem for entrando na live aí vai deixando um oi aí no comentário, fala de onde você é, qual experiência você tem com o Vue, com o Tailwind, com o TypeScript, para a gente ir conversando enquanto a gente vai aprendendo aqui juntos. Então, eu tenho os meus base inputs. O que eu quero fazer hoje? Normalmente em formulários maiores, e esses componentes estão sendo feitos para aplicativos que contêm formulários com grande volume de inputs, grande volume de informações, eu quero criar um item como se fosse seções. Então, por exemplo, se eu tenho esses 4 grupos, esses 4 campos aqui, e eu quisesse dar um nome para eles, por exemplo, vou até dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês conseguirem enxergar aí. E eu quero, em vez de ter aqui, por exemplo, 10 campos, eu queria dividir essas seções aqui em, por exemplo, informações pessoais, e informações da empresa, ou informações médicas, e por aí vai. Independente do tipo de informação, eu quero uma maneira de dividir isso daqui em seções. Então, por exemplo, eu vou dividir aqui as seções com uma seção de contato. Eu vou passar o e-mail aqui para baixo. Eu vou duplicar esse input aqui com o telefone. E eu quero que aqui eu possa dividir isso daqui, então, em contato. E informações básicas. Beleza, se eu só salvar isso daqui, a gente vai ver que funciona. Eu tenho ali, de certo modo, uma divisão, mas eu quero dar uma estilizada melhor nisso. Então, o que eu vou fazer para alcançar isso? Primeiro, eu vou definir esse fone ali também para não ficar dando erro. Aqui, esse erro está vindo lá do meu TypeScript. Então, quem está achando esse erro é o Vetour, que é uma extensão para o VS Code para você trabalhar melhor com Vue e TypeScript. Então, ele faz essa interligação de tudo aí. VS Code, Vue, TypeScript. Só procurar lá na central de extensões, chama Vetour.
Então vamos lá. Aqui então eu vou adicionar um item a mais aqui, que vai ser o fone. Vai ser por enquanto uma string também. Beleza, esse erro aqui ele tá vindo do ESLint, é um warning na verdade, porque eu usei uma aspa simples, mas como eu tenho configurado aqui o linting no meu pacote, no meu projeto, assim que eu salvar isso, ele já vai transformar no padrão que eu escolhi para o projeto, que é aspas duplas. Então beleza, tenho isso ali. Agora aqui, em vez de ter só o texto, vamos dizer que eu queira ter uma div para eu poder dar um pouquinho de estilização para essa div. Então o que eu vou querer nela? Lembrando que todo o estilo a gente está usando o Tailwind CSS. Eu vou ter de estilo nela então. Começar com text. Um texto um pouquinho maior. Uma bordinha, mas ainda tem muita coisa para melhorar. Primeiramente eu vou colocar a cor da borda, por exemplo, em azul. Um azul 900. Vou dar um espaçamento. Não, na verdade, acho que eu vou deixar... Não, tá legal. Vou dar um espaçamento em cima e embaixo. Então, PY 4. Na verdade, eu vou colocar só o padding bottom e a margem bottom com o mesmo tamanho para ele dar o espaçamento antes e depois daquele espaço ali. Na verdade, eu vou tirar o antes, vou deixar só o margem. Ou vou deixar aqui para 2. A gente vai salvando e vai vendo como fica melhor. Informações básicas, ok. O contato lá embaixo não tem a mesma estilização. Eu vou copiar para lá até a gente abstrair isso daqui para um form section. Então eu tenho aqui contato. Beleza, eu vou deixar também a cor dessa section com text blue 900. A mesma coisa e a mesma coisa aqui em cima. Então beleza, a gente já tem a nossa section e os itens dentro da nossa section. Agora o que eu quero fazer? Eu quero abstrair essa section para mim conseguir usar ela de um jeito mais simples e mais prático. Então o que eu vou fazer? Como que eu gostaria de usar essa section aqui? Eu gostaria de usar ela nesse seguinte sentido aqui. Por exemplo, eu vou chamar um form -section. Vou definir para ele um label. E talvez se eu quisesse deixar alguma marca aqui do lado ou deixar isso aqui um pouquinho para dentro, eu penso em deixar os inputs que eu quero dentro dessa section nesse formato. Então eu vou ter um section com nome e todos os inputs, tudo que eu quero dentro dela vai ficar dentro disso. Para isso a gente vai ter que recorrer ao conceito de slots que servem justamente para isso. Para mim, passar um HTML, passar um markup para dentro do meu componente. Então, vamos lá. Eu sei que o padrão que eu quero utilizar é esse aqui, então vou recortar isso daqui. Eu vou, lá na minha pastinha de componentes, eu vou criar um novo componente. Vamos criar um do zero dessa vez. Eu já tenho o nome dele, que vai ser o form section.view. Vou salvar, eu vou ter aqui um template. Nele eu vou ter a mesma informação que eu tinha lá. Com exceção do que? Isso aqui vai ser uma prop. Então eu vou passar uma prop e um slot. Então aqui vamos definir um script. Com a linguagem TypeScript. Aqui define component from apenas view.
Só dar uma conferida aqui, From View, tá certo. Setup, por enquanto eu não vou utilizar ele. Esse aqui eu já salvei, ele continua dando um probleminha, mas já que ele... Vou fechar ele e abrir de novo, Form Section, beleza. Então vou definir aqui primeiramente a minha prop. E eu vou ter uma prop chamada Label. E essa prop, se eu tenho um Form Section, obviamente que eu quero identificar esse Form Section. Então eu vou definir um label para ele. Então eu quero isso obrigatório. O type vai ser string. E o required vai ser igual a true. Beleza. Vou colocar uma vírgula aqui para o setup. Vou tirar esse setup. Por enquanto eu não vou precisar ele, como é um componente muito simples. Então legal, estou recebendo uma label. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar essa label nesse local aqui. Label, vamos salvar. Como eu ainda não defini a estrutura de globais do nosso sistema, eu vou importar esse componente também. Então vamos lá. No meu app view, eu tenho aqui o base input. Agora eu vou importar o meu form section. Vou utilizar ele aqui, form section. Beleza, tenho meu form section. Vamos ver como está isso no browser. Então puxou só a parte de baixo, não passou o label. Tenho ali um form section com label de informações. Não pegou os inputs. Para mim pegar esses inputs aqui, como eu disse, a gente vai adicionar um slot lá dentro. Então eu vou ter ali o meu label, como eu tinha lá, e aqui eu vou ter um slot. Vou deixar do jeito que estava lá por enquanto, que eu tinha um label e um slot. O slot embaixo do label. Então já puxou aqui tudo certinho, mas não puxou o meu nome lá em cima. Então eu estou recebendo um label. A prop tem ali o label. Deixa eu... Então por que ele não está recebendo ali? Vamos ver se eu passei tudo certo. Props, eu tenho label, type string required. Eu estou usando o label lá em cima. Vamos salvar. Form-section é o que eu importei aqui e utilizei aqui. Label eu estou passando no mesmo formato. Estou passando ali, mas não estou recebendo o label aqui. Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos debugar isso para ver se a gente consegue achar o que está causando esse problema. Define component, export define component. Vou dar um name para o meu component, que vai ser o form section. Vou tentar pausar o meu serve e iniciar ele novamente para ver se por acaso o serve não está detectando automaticamente os arquivos que eu crio nas pastas. Não puxou, tenho certeza que é uma coisa boba, mas vamos lá. Eu acho que aqui props, estava definindo uma variável chamada prop. Vendo que eu tenho que chamar ela como props, ela sabia que era uma coisa boba.
Então sempre ficar atento aí nos nomes certinhos das variáveis. Nos nomes das propriedades aí do nosso component. Mas beleza, então. Estou recebendo ali, vou pegar esse daqui de baixo e vou, em vez de definir ele manualmente lá, vou utilizar ele no mesmo formato, então posso deletar tudo isso. Form section, label, igual, contato, barra form traço section. A gente vai ver que vai ficar igual assim que atualizar. Agora eu vou fazer o seguinte, eu quero dar como se fosse um indent em todos os itens dentro do meu section para ficar mais claro que aquilo ali é um form section. Então vamos estudar como que eu posso fazer. Aqui eu estou definindo o label e passando tudo como props. E aqui, como eu estou utilizando aqui o Vue 3, eu não preciso ter mais um componente filho só dentro do template. Essa é uma das coisas legais do Vue 3. E só que eu vou definir isso. Eu vou definir um componente pi, um div pi para isso. E aí, vamos ver, eu tenho meu label. Na verdade, eu nem preciso definir um div pi. Eu vou definir o meu label e vou colocar um outro div aqui. Legal. Vamos definir agora o que isso a gente vai ter. Eu penso em, para deixar um pouquinho mais claro isso, um pouquinho mais fácil da gente enxergar, eu vou definir lá no meu, deixa eu ver aqui, eu tenho app, beleza, Teams. Eu vou definir aqui no meu index uma classe pro corpo do documento. Em vez de ficar branco o fundo, eu vou deixar tudo cinzinha. Vocês já vão entender por que eu quero fazer isso. Então eu vou definir aqui como bg gray 50, acho que já vai ser suficiente. Você vê que já ficou ali cinzinha. Agora eu vou definir dentro do meu section, tudo que tiver dentro do section vai ficar branco. Então class bg white. Você viu que já ficou branco ali, porém não deu para enxergar muito bem. Então vamos dar um pouquinho mais de aparência para ele. Beleza, vamos dar ali uma margem. Uma margem não, um padding. Então, vamos utilizar aqui um P2. Legal, vou utilizar o rounded. Beleza. Eu vou até tirar agora essa borda de baixo, que como eu já tenho aqui um divisor mais claro, que é esse fundo branco, vou até deixar no index aqui, em vez de ser o BG50, eu vou passar ele para 100 para ficar ainda mais aparente. Ó. Eu vou remover aquela borda de baixo ali, que ela já está ficando um item a mais ali de separação, que eu vou acabar não precisando. Então vou tirar o border blue, vou tirar o border B. E vou tirar o MB4, eu vou deixar um MB2 para ele ficar mais pertinho. E vou deixar no topo, em vez de MB, eu vou colocar um MY, talvez MY2, vamos ver. Não, MB2 e em cima MT-4. Que esse MT-4 vai funcionar aqui para baixo. Ó. Tirar o padding. Opa.
Legal, então a gente já tem o nosso formulário aqui, ó, com um efeitinho de sombra. Acho que o padding interno dele eu posso até aumentar um pouquinho. Opa! Medina 1, querendo comprar um curso hackeando com reconhecimento de imagens. Cara, eu nem imagino o que tem nesse curso. Não vou poder te ajudar isso daí. Depois posso até dar uma olhada, ver se eu entendo um pouquinho melhor nele e te passar isso daí. Hacker ético através do reconhecimento de imagens com Python. E aí complicou minha vida. Eu não mexo com Python, eu trabalho mais com PHP. PHP e JavaScript, logicamente, né? Mas nessa aí eu não vou poder te ajudar. Mas se tiver qualquer dúvida aí relacionada a front-end com Vue, JavaScript ou back-end com PHP e Laravel, manda aí no chat que eu vou ficar feliz em poder te ajudar. Então legal, pessoal. A gente já tem aqui então um formulário um pouco mais definido. Agora uma coisa que eu penso em fazer, aqui eu tenho um campo no meu outro componente lá, o base input, eu tenho aqui um text area, só que eu não tenho como definir quantas linhas ele vai ter. Então aqui, como eu estou querendo definir uma bio, talvez eu já queira definir que ele vai começar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, umas 6 linhas. E como ele é um componente que eu criei, se eu vim aqui no meu base input e dar uma olhadinha aqui no text area, então como que funciona esse base input? Ele vai passar todas as propriedades que eu chamo ou para um text area, se o tipo que eu defini for text area, ou para um input normal, se for qualquer outro tipo além de text area. Então vamos lá. Eu vou definir. É sempre legal na hora de programar, quando a gente está criando alguma coisa do zero e aquilo não existe, eu vou definir como que eu quero que aquilo funcione. E aí depois eu vou trabalhar para aquilo funcionar do jeito que eu quero. Então, como que eu gostaria de chamar aquilo lá? Vamos aqui no meu app. Então eu tenho aqui os base inputs que eu tenho, a bio que é um text area. Eu quero, se for um text area, que ele receba também um campo de rows. Então eu vou definir aqui rows vai ser igual a, sei lá, 8 linhas para iniciar nesse meu componente. Se eu salvar, eu vou ver que não mudou nada. Porque esse rows, a propriedade que eu estou passando para ela, não está sendo repassada para o componente lá dentro. Então, o que eu vou ter que fazer? Ir lá no meu base input, definir isso como mais uma prop. Então, vou ter ali o tipo, vou definir a prop rows. E aqui eu estou utilizando o mesmo nome que o text area já usa. Então, vou definir que isso vai ser do type. Eu poderia definir ele como string, porque o input que eu passo como string, só que vamos já ficar um pouco mais fiel ao que a gente quer seguir com o TypeScript, porque se eu estou passando um número, nada mais justo que o type dele seja number. E eu já vou mudar, já vou falar para vocês o que a gente vai ter que mudar nisso também. Mas beleza, não preciso ter um default, ou default vai ser, sei lá, 3. E ele não precisa ser required, porque se eu utilizar ele com qualquer tipo que não seja um text area, eu não vou precisar definir esses rows. Agora, se for um text area, você vê que nessa parte do input eu vou ignorar e eu vou adicionar uma propriedade aqui chamada rows, que vai puxar a minha prop que também chama rows. Então, assim que eu atualizo, eu vejo que ele já puxou as 8 linhas. O que pode estar acontecendo? Vamos ver se ele pegou esse warning aqui. Ah, pegou. Então ele está falando que a própria rows, apesar de funcionar, eu estou passando ela de uma forma inválida. Por quê? Eu estou esperando um número e eu estou passando uma string com o valor de 8. Então o que eu vou fazer? Lá no meu componente, em vez de eu definir aqui na hora que eu chamo esse componente, em vez de eu definir aqui nesse formato padrão, onde aqui tudo que eu passo é uma string, eu vou definir ele com 2 pontos, porque aí tudo que eu passo aqui dentro é interpretado, vamos dizer, como um código JavaScript, né? É utilizado pelo Vue. Então aqui, quando eu passo esse 8 aqui, ele não é mais uma string, ele é um número. Se eu quisesse passar uma string, eu teria que passar dentro de outras aspas ou chamar uma função aqui, por exemplo, mas eu vou passar só o número. E a gente vai ver que assim que atualiza, aquele erro ali sumiu, o meu formulário está funcionando certinho do jeito que eu queria. E agora uma coisa que eu quero
para a gente deixar esse formulário um pouco mais com cara de formulário são botões. E para isso eu vou primeiro criar lá na minha página principal o jeito que eu quero que esse botão se comporte. E depois eu vou definir, vou transformar isso num componente de botão, porque eu vou poder utilizar esse botão em qualquer lugar da minha aplicação, sem ter que ficar repetindo o código. Então vamos lá, voltar aqui para minha aplicação. Lá no final do meu Form Section, eu vou adicionar um botão. E como eu estou trabalhando com o View, por enquanto eu não vou deixar ele como Submit, eu vou deixar ele como um botão normal. Por enquanto, depois a gente vai ver melhor o que isso reflete aí. Então eu tenho aqui um botão Type Button, que vai ser o enviar. E eu vou definir, por enquanto só um enviar tá bom. Se eu salvar esse daqui, como eu estou utilizando o Tailwind, a gente vai ver que a gente não tem praticamente nada. Na verdade, não tem nada de estilização nele. Então se eu vir aqui, ó, puxar um pouquinho mais aqui o terminal, dar um pouquinho de zoom, para vocês conseguirem ver melhor. Eu tenho um botão que está meio que num tamanho de bloco e ele não tem estilização nenhuma. Então, o que eu vou definir? Eu gosto de usar essa ferramenta aqui do terminal para trabalhar com o Tailwind, porque eu posso ir adicionando as classes e já vendo em tempo real o que está acontecendo. Depois que ela ficar do meu gosto, do jeito que eu quero, eu vou e colo aquilo lá no código. Então, eu vou aqui no terminal, abrir o terminal, o DevTools, se eu quiser, por exemplo, se ele não estiver aberto, se não souber como abrir, é só clicar aqui em inspecionar. Ele já vai cair selecionado naquele item. Na tab Elements, eu vou clicar aqui em Classes e vou começar a definir as classes baseadas nas classes que eu tenho do Tailwind. Então vamos lá. Eu vou ter uma classe aqui, eu quero deixar ele com um fundo azul. Então eu vou colocar aqui BG Blue 900 para ficar da mesma cor dos títulos que eu já estou usando. Eu vou definir que ele vai ser inline block, em vez de ser um bloco. Ah, mas aqui como eu estou usando flex, ele está aumentando. Eu estou usando flex lá no Py como coluna, ele está aumentando isso. Então, a gente já que vai corrigir isso daí também. Eu vou definir ele como a bordinha dele arredondada, já que eu estou utilizando todo um layout arredondado. Então, rounded. Padrão, você vê, conforme eu vou digitando, ele já vai aplicando aquilo ali. E eu vou definir que todo botão eu quero que tenha uma margem no topo. Vamos ver, eu acho que é melhor esse espaço aqui até que eu dei. Eu acho que é melhor eu definir o espaço nesse item aqui. Agora saindo um pouquinho do botão só para a gente pensar um pouco, para mim já dar aquele espaço ali. Mais uma coisa de cada vez. Vamos terminar o nosso botão, a gente já vai controlar aquele espaço de uma forma mais assertiva. Então o text desse botão vai ficar branco, porque senão eu não consigo enxergar o fundo azul escuro e a frente branca. Então text white. Beleza, agora vamos ver o que eu posso fazer para ele não ficar no tamanho de bloco. Eu quero que ele ocupe um espaço normal. Então vamos definir aqui, vamos tirar o inline block, se eu definir ele como flex. Não vai adiantar, eu vou deixar ele como inline block mesmo. E agora lá no item Py, que está tudo como flexcol, W traço 1/3. Mas eu quero que o meu botão ele tenha um tamanho padrão. O tamanho que ele precisar ocupar, nada mais e nada menos. A não ser que eu queira definir isso em alguma situação específica. Deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu dar uma pensada. Esse botão... Eu acho que em vez de eu definir, já que eu estou definindo esses itens ali como inteiros, eu vou tirar o display flex lá do meu
item py. Então, por exemplo, ali form section no app, eu vou tirar esse display flex, a gente já vai ver que ele vai... E se eu tirar aqui o W1/3, ele vai ficar do tamanho dele. E continua tudo igual, porque tudo está com o tamanho inteiro. Então, acho que é o melhor para o momento, para a gente não ficar perdendo muito tempo pensando nisso. Então, o nosso botão ali agora, ele ficou tão pequeno que ficou com pouco espaço em volta dele. Ficou muito colado, ficou feinho. Então, o que eu vou fazer? Vou definir um padding nele. Eu poderia definir aqui, por exemplo, P-2, que daria um padding de 2, só que aí eu acho que fica muito em cima. Eu gosto mais do padding nas laterais do que no topo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir como PX2, já ficou num tamanho legal. PY0, que é o que já está 1. Talvez, como aqui está tudo bem grandão, eu vou definir o PY como 1 e o PX como 3, ou até 4, para ficar com uma carinha mais de botão um pouquinho mais compridinha ali. Então, vou dar um Enter aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou copiar todas essas classes e vou colar lá no botão que eu criei. E aí eu posso atualizar aqui à vontade que ele vai manter essas classes. Agora vamos fazer o que eu tinha falado sobre o espaçamento de forms. Antes eu tinha dado um espaçamento no título para separar da seção de cima. Só que se eu não tiver um título, ele vai ficar colado como aconteceu no botão. Em vez de eu dar um espaçamento no botão também, é muito mais inteligente. Como todo form section vai ter a parte do título e da section, eu vou dar esse espaçamento na própria section. Então vamos lá no nosso componente form section. Eu tenho ali uma label, eu vou tirar esse margin top 4 e eu vou colocar aqui um margin bottom 4. Vamos ver o que isso vai causar. Isso aqui a gente quase nem vai ver diferenciação. Lá em cima a gente vai ver que vai ficar um pouquinho mais colado do nosso topo. E aqui embaixo a gente vai ver que o nosso botão está funcionando legalzinho, tá espaçado de uma forma bem legal. Então, beleza, vamos dizer que eu quiser submeter esse formulário aqui para uma API, para alguma coisa, para ele ser salvo. Por enquanto, eu vou só dar um log no console de tudo que está nessa variável aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que definir um método para esse botão. No Options API, que a gente utilizava no Vue 2, é importante frisar que também funciona no Vue 3, mas no Vue 3 a gente tem uma coisa, uma outra API que chama Composition API. Eu vou utilizar ela aqui até para a gente trabalhar um pouco com ela, uma coisa aí que pouca gente está trabalhando, a gente vai conhecer melhor ela e aí lá no final do projeto a gente vai saber quais são os prós e contras do Options API que a gente já conhece para o Composition API, que é o que a gente está querendo conhecer aqui. O Composition API vai funcionar como? Eu vou ter um setup, uma chamada para uma função chamada setup, e aqui dentro dessa função setup é que eu vou definir os itens. Então aqui no caso eu não preciso definir isso no section, estou até fazendo aqui no lugar errado, eu acho que na minha app já está até definido, mas valeu a explicação. Então eu já tenho aqui um setup, verdade, que está com os dados do meu formulário. Então em vez de eu definir isso na seção data, eu tenho dentro do Composition API, eu posso definir quantas variáveis eu quero no momento que eu quiser, e é isso que é o legal dela, eu posso separar grupos de funcionalidades específicas sem eu ter que definir tudo nos dados, depois todos os componentes, todos os computeds e por aí vai. Aqui eu posso selecionar, tipo, agrupar as coisas, todos os métodos, computeds e dados para fazer um sistema de ordenação, por exemplo, numa tabela. Todos os computed, dados, não sei o que, para fazer o filtro dessa tabela. Enfim, eu vou criar depois um componente de tabela também e aí vai dar para a gente entender melhor um pouquinho. Mas vamos aqui dando passinhos um pouco menores. Como que eu defino um método dentro da nova Composition API? Eu simplesmente vou definir ele aqui como uma constante. Vou dar um nome para ele. No caso aqui vai ser, por exemplo, save. Essa constante save é igual a uma função que eu vou usar o arrow. O estilo de função aqui com arrow, agora me falhou o nome certinho dele, mas eu vou definir isso daqui e aqui dentro eu vou fazer o que? Console.log e vou passar o meu form data. Como eu não estou utilizando mais o Options API,
essa variável ela está disponível para mim em qualquer lugar. Eu não preciso mais usar o this. Então, em vez do antigamente eu tinha que usar this.formData, aqui eu não preciso mais. Você vê que o this nem tem nada. Eu vou só dar um console log no formData. Eu vou exportar isso aqui, porque eu quero que o meu template tenha acesso a esse método. Isso é uma coisa legal também. Eu posso ter diversos métodos aqui e só passar para o meu template o que efetivamente ele vai precisar ter acesso. Vou voltar lá no meu botão e vou dar um @click. Vou passar para ele. Quando esse botão for clicado, eu quero que execute a função save. Vamos executar isso daqui e a gente vai ver um probleminha que vai acontecer aí referente ao novo Composition API. Se eu dou save, em vez dele já passar para mim aqui, vou até dar um pouco mais de zoom aqui nesse terminal. Em vez dele já informar para mim o valor desse objeto, ele está passando para mim aqui um outro objeto chamado ref_implied, ou ref_implementation, não sei qual que é isso, onde eu tenho aqui o raw value, o shallow e o value. O que isso significa? Quando eu determino que no Composition API, que alguma coisa é reativa, ou seja, ela tem aquele two-way binding, que eu mudo num lugar e já atualiza em todos os outros lugares que está utilizando, eu tenho que utilizar essa chamada aqui para o ref. E aí, quando eu quero ter acesso a isso lá no template, beleza, eu chamo o formData e já vou ter todos os itens que está dentro dele. Só que se eu quero utilizar dentro da função setup ainda, eu tenho que utilizar ela aqui como formData .value. Que aí aqui sim eu vou estar acessando esse objeto aqui original que eu criei e todas as alterações reativas que eu fizer nele. Para passar para o template, então, de novo, eu não preciso nem no return, nem no template utilizar o .value, só quando eu quero ler ou modificar alguma coisa aqui na função daqueles dados. Então, se eu salvar aqui, eu vou ver que se eu der um F5 e der um enviar agora, eu tenho já aqui o meu nome todo certinho. E aqui, se eu quisesse colocar, então, .value, assim que eu clico, ó, eu dou um ponto, como eu estou utilizando o TypeScript, ele está todo configurado certinho, eu tenho acesso no meu IntelliSense, nessa minha ajuda da minha ideia, a todos os dados que estão naquele meu formulário. Então, se eu quisesse dar um console log só no nome, salvei, ele vai exibir ali para mim só esse nome também. Então, vamos lá. Se eu mudar aqui, por exemplo, ó, eu der um console log, ele já vai mudar isso reativamente. Então, normalmente eu não iria ter só um console log, aqui eu iria ter a minha chamada para API com todo o valor. Então, chamada para API com post ou put. E o payload, que seria o que eu vou enviar para essa API, é igual esse item aqui, o formData.value, que vai me mandar somente o meu objeto inteiro. Então aqui eu já tenho um botão. Vamos dizer que eu precisasse ter um outro botão e eu quisesse ter ele da mesma cor, tudo igualzinho a esse daqui. Aqui do lado que fosse para resetar o formulário ou para, sei lá, duplicar esses dados, alguma coisa assim. Eu poderia duplicar toda essa seção aqui. E se eu quisesse ter um terceiro botão também, então vamos colocar aqui duplicar e voltar, para mim sair dessa página aqui. Se eu salvar, a gente vai ver que funcionou. Deu certo o método copia e cola que a gente utilizou. A gente vai ver, só que eles estão bem colados. Então o que eu vou fazer? Eu vou modificar aqui e vou adicionar um grau dele. Então vou colocar aqui, por exemplo, no meu enviar, um mr-2. A gente vai ver que vai desgrudar um pouquinho. Porém, agora tudo que eu quiser mudar para um botão, como eu não abstraí isso ainda, eu vou ter que mudar para todos os lugares em que eu for usar isso. Então, a melhor coisa a se fazer agora é pegar esse markup desse botão e abstrair ele também para por exemplo, sei lá, base button. Base. E aqui de novo, como a gente está construindo uma coisa do zero, eu vou começar a utilizar
da maneira que eu gostaria de utilizar e depois eu vou trabalhar para que aquilo funcione. Então eu vou ter um base button. O clique vai continuar aqui, porque eu quero poder definir os eventos desse base button tranquilamente. O type e as classes eu não quero definir mais aqui. E eu vou definir que o texto dele vai ser enviar. E vou fechar o meu base button. Agora eu vou pegar todo esse markup aqui e vou criar um novo componente view. Então vou lá no new file, eu vou querer criar dentro do /src componentes um item chamado base button.view. Eu vou ter aqui o template, onde eu vou colar o markup do meu botão, e sempre que eu salvo, como eu estou utilizando o linting aqui, ele já vai corrigir tudo para mim. Eu preciso da seção script, porque eu preciso passar um... Não, na verdade, acho que por enquanto eu nem preciso da seção script, porque eu vou receber só uma prop. E essa prop vai ser o quê? O que está dentro desse botão. Eu poderia passar isso como uma prop, do jeito que eu vou passar aqui, passando o que está dentro daquele botão, ou como um label também e utilizar ele como prop não, como slot ou como prop. Aqui eu vou escolher utilizar um slot mesmo. Abre e fecha slot, que ele vai passar tudo que está dentro da minha chamada do meu componente para dentro dessa parte aqui do slot. Essa linha. E aí, se eu quiser ter 3 linhas aqui, eu vou substituir aqui as várias definições que eu tinha apenas por aquelas 3 linhas. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, duplicar e voltar. A gente vai ver que não pegou nada porque eu não importei o meu componente. E aí, de novo, sempre essas coisas eu gosto de deixar os botões, itens de formulário, as coisas que são muito utilizadas através da aplicação inteira, eu gosto de deixar elas como globais. Mas como aqui é só um item de exemplo, vou colocar aqui o base button from base button. Beleza, vou falar que eu quero utilizar ele aqui. Legal, a gente já vai ver que está funcionando, já ficou o espaçamento legalzinho. E agora vamos brincar um pouquinho com esse componente de botão. Vamos dizer que eu queira ter opções de tamanho para esse botão. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que agora sim passar uma prop para esse input, para esse botão. Vamos dizer que o primeiro é grande e os outros dois eu queria grande, tamanho padrão, não preciso passar, e os outros dois eu quero um tamanho menor. Então, o que eu iria definir aqui? Size igual, como eu já estou utilizando o Tailwind, ele já tem um padrão para chamar os nomes das coisas, que seria o base, o SM para o menor e o LG para o grande, eu vou passar que esse aqui vai ser SM. Então, size igual SM. Se eu salvar, isso daqui não vai mudar nada, porque eu não estou utilizando essa prop para nada dentro do meu componente. Então agora eu vou utilizar lá dentro do meu base button. Eu vou ter que definir agora o script. Aqui ainda não tem a chamada, um template aqui para o view 3. Então eu vou ter que continuar utilizando aqui o view 2. Não vou precisar do setup por enquanto. Aqui a única diferença é que eu vou trocar disso aqui para o view. Legal, então aqui eu vou passar o props, não vou cometer o mesmo erro que eu já cometi hoje de passar uma coisa faltando S e depois não funcionar. E eu vou estar recebendo aqui o size, que vai ser do tipo string. Vou salvar aqui e o... Não sei por que ele não pegou aqui. Em spaces 2. E o default vai ser igual ao base, ou seja, tamanho base, porque aí eu vou poder passar inicialmente um SM e de repente um LG. O que isso vai mudar lá pra gente? Eu não tenho uma classe de tamanho, uma classe não,
uma propriedade de tamanho que eu posso simplesmente passar e funcionar. O que eu vou ter que controlar para controlar o tamanho? O tamanho do texto, que hoje está um text base, o tamanho e os tamanhos do padding base. Vai continuar tudo do mesmo tamanho ali. O que eu vou fazer agora? Eu vou definir quais classes eu vou ter para cada tamanho. Então, como que eu posso chamar isso? Vamos definir aqui agora sim, a gente vai usar o nosso setup. Se eu quero utilizar o valor das props dentro da minha função setup, eu preciso passar isso aqui. E ele está dando um warning aqui porque eu estou passando uma propriedade, mas eu não estou usando ela ainda, mas daqui a pouquinho eu vou usar. Então vamos definir aqui, por exemplo, então para o base. Como que eu poderia definir isso? A gente poderia definir como um array, em vez de eu usar o switch. Eu vi uma pessoa utilizando isso, eu achei muito mais prático usar um array e chamar esse array conforme a gente vai precisando. Então deixa eu ver como que eu vou definir isso daqui. Vou definir uma constante, que eu não vou mudar ela no meio do caminho, que vai chamar o size. Eu não posso usar porque eu estou usando como prop size class. E isso vai ser igual. Também não preciso passar como reativo, porque eu não vou modificar ele em tempo de execução ali, por assim dizer, né? Deixa eu ver aqui. Vou pegar um exemplo que eu já tenho aqui. Legal, então aqui, na verdade, eu acho que não vai poder nem ser uma variável, vai ter que ser um computed, porque eu vou passar um item para ele, como se eu fosse chamar uma função, só que para mim ganhar o cache do view, em vez de usar um método normal, eu uso uma função. Eu uso um computed, então eu vou ter que importar aqui no Composition API, em vez de eu definir as coisas na seção computed, eu defino ele como nesse formato aqui. Beleza, deixa eu só dar uma olhadinha na documentação. Computed, view 3. Eu definia nesse formato, eu vou definir agora como... nesse formato aqui. Então vamos lá. Em vez de size class ser uma variável, eu vou definir como computed size class igual, em vez de ser somente uma chamada para um método, eu vou colocar o computed, vou abrir e fechar, e aqui dentro eu vou colocar essa minha função. O que que isso vai retornar? Eu penso em ter return um objeto que vai ser SM. Aqui eu vou definir quais classes eu quero. Eu vou ter a versão base, que é a padrão, e aqui eu vou definir as classes que eu quero, que são as que estão hoje no meu item aqui. Eu vou tirar totalmente dali. O base vai ser esse aqui, e eu já vou definir, já que eu estou mexendo, um LG com as classes que eu vou querer ali também. E isso aqui eu já vou chamar como a props.size.
Eu já vou explicar melhor aqui. Expected. Vou abrir aqui. Beleza, e ali ele está reclamando porque eu não estou utilizando. Eu criei esse computed, mas eu ainda não estou utilizando ele. Então o que eu vou fazer? Vou dar um return. Opa, computed não, size class. E agora eu vou utilizar isso lá no meu template. No 2.class eu vou definir que é o size class e depois a gente estuda como que a gente vai fazer para outros itens. Então vamos ver como que tá ficando isso, se tá ficando mais ou menos. Então, ó, já funcionou. Eu tenho o meu base, eu vou definir um como pequeno e um como grande para a gente poder já definir os dois tamanhos. Então eu vou ter aqui no meu app, vou definir um como LG também. Aqui não mudou nada porque na verdade ele tá assim, porque eu parei de passar os parâmetros para ele. Então o que que eu vou fazer agora? No size SM, eu vou definir aqui que ele é o text -sm. O px agora vai ser 2. E o py talvez eu nem precise mudar, porque como o tamanho do texto já vai estar menor, ele já vai dar uma aparência menor. E no LG eu vou colocar text LG, px 6 e py 2. Vamos ver como que isso vai ficar. Então eu tenho aqui o meu botão menor e o botão maior. E isso aqui, se tivesse um tamanho, acho que até ali como eu dupliquei para manter o padrão, vou deixar um px8. Isso, então ó, botão pequeno, botão base e botão grande. Agora eu vou definir os dois ali como pequeno, porque eu já utilizei. Eu já defini a API para a parte grande. Eu vou lá na frente, app, eu não quero nenhum botão grande, eu quero só os dois pequenos. Beleza, duplicar, voltar. Agora vamos explicar melhor o que eu fiz aqui então. Primeiro, no meu app aqui, eu defini que agora eu quero ter uma prop chamada size, onde eu posso ou não passar nada e vai ficar como base, ou passar como SM ou passar como LG. Se eu quiser passar outras variações também, eu tenho só que colocar lá quais classes elas têm. Eu defini aqui que eu recebo no meu componente de botão uma prop chamada size. Ela é do tipo string e o valor default dela é o base, que é o botão normal que eu tenho. E aqui, para mim transformar isso nas classes que eu tinha aqui, o que eu fiz? Eu defini um método computado, um método computed, que a gente chama dentro do view. Como que eu defino os computeds na nova composition API? Eu importo o computed do view. Aqui eu defino uma constante que ela é igual, em vez de ser um método comum, eu uso o computed. Abre e fecha caso eu queira passar algum parâmetro aqui, no momento eu não precisei, porque eu estou puxando das props. Em vez de usar o switch aqui dentro, eu defini ele como um objeto, e esse objeto seria o quê? Assim que eu acesso o objeto no tamanho SM, no valor SM, eu tenho ele, deixa eu ver se eu tenho acesso ao app aqui. Ah, não tem. Mas basicamente o quê? Se eu chamar o objeto com SM, ele vai me retornar isso. Se eu chamar com o index de base, ele vai retornar isso. E por aí vai. E aqui eu já chamo ele, assim que eu defino, eu já chamo ele com o valor que eu estou passando na minha prop size. Então é uma maneira mais clean de fazer como se fosse um switch. Isso funciona tanto no JavaScript quanto no PHP, com uma sintaxe um pouquinho diferente, mas funciona também. Eu passei a trocar todos os meus switches por essa nova sintaxe aí, que eu acho ela muito mais limpa de se ler. E aí eu defini aqui quais são as classes para os tamanhos, tudo certinho, e estou puxando lá em cima. Agora, o que eu quero definir? Vamos dizer que os 3 botões estão como azul. Vamos dizer que esses 2 botões aqui eu quisesse deixar eles como ou cinza ou vermelho, por exemplo. O que eu vou fazer isso daqui? Eu vou passar uma nova prop com, por exemplo, a cor desse botão. Como o botão ele está no root do meu template aqui, eu acho que só se eu passar lá fora ele já vai funcionar. Então, se eu passar aqui class bg-red
traço 900. Ele não funcionou. Vamos ver se ele aplicou as duas. E aí por isso não funcionou. Aqui, ó. Ele na verdade ele funcionou, mas não funcionou. Eu já vou explicar por quê. Ele aplicou realmente no botão a classe BG-Red 900. Só que o que aconteceu? Ele já estava com a BG Blue. Se eu tirar a Blue, a gente vai ver que continua sem funcionar. Ah, não, eu tirei a Red. Vamos ver. Eu tirei a Blue, eu vou ver que ele ficou vermelho. Só que então eu não vou poder passar ele assim. Eu vou ter que passar como? Isso aqui, então, por exemplo, eu poderia passar um color pro meu botão. Então, nesse color eu vou passar só red. Eu vou ter que remover esses dois botões, os dois pontos aqui para passar isso como uma string. Lá dentro eu vou receber de novo uma nova prop. Agora já está mais fácil porque já está todo o meu script definido. Então aqui color. Type string, o default é blue. E o que eu vou mudar aqui vão ser só as variações. Vamos pensar, eu vou definir só a variação. Eu vou definir as variações que eu vou ter dentro do meu... só as variações de cor, e eu sempre vou trabalhar dentro do Tailwind com a faixa 900 dessa cor, que é a cor mais forte. Então, como que eu vou chamar ela aqui em cima? Eu poderia aqui definir isso como um objeto. E passar aqui também a prop. Só que não seria uma prop, seria um computed também, que seria, por exemplo, color class. E aqui, ó, a gente vai ver, ó, que ele não está dando erro para mim. Por quê? Apesar de eu estar usando TypeScript, no view eu tenho que definir aqui no componente, não no final ali. Então, como eu não coloquei lang type ts, ele não estava dando um erro ali que era para dar, porque aquela variável ainda não existe. Então, assim que eu defino como ts, vamos ver se vai reclamar mais alguma coisa. Eu vou até fechar e abrir de novo. Lang igual TypeScript, import, size class. Era para ele estar reclamando que não existe esse color class. Mas por algum motivo ele não reclamou e eu queria saber por quê. Vamos ver, será que é porque está dentro de um objeto? Não, ele não está funcionando aqui. Será que eu defini certo? Lang igual ts, script. Vamos ver no meu outro. Lang igual ts, app, lang igual ts. Define component. Vamos dar um reload em tudo aqui do nosso VS Code, que ele é de graça, mas ele dá uns probleminha também. Base button. Ah, agora sim, ó. Tá dando pau aqui no save, num monte de coisa. Até porque esse daqui, tá vendo como é legal o TypeScript? Ó, esse save nem era pra estar aqui, porque eu tô chamando ele lá fora do meu componente. Mas vamos voltar as coisas aqui então. Size class existe. Eu já sei que ela é uma string ou indefinida, porque... Por que tá string ou undefined? Ah, aqui vamos definir ela aqui como required. Ah, eu tô chamando aqui e ele não tá conseguindo inferir certinho que sempre vai retornar uma string. Então eu vou passar aqui string. Size class, opa, em vez de ser aqui, eu tenho que definir aqui. Ou não também. Vamos definir então size class igual computed de 2 pontos string. Ele pega o string, só que ali eu estou retornando um objeto, ele não está entendendo que aquilo ali está chamando. Bom, vou deixar ele
achando que retorna string undefined, depois a gente estuda isso melhor. Então eu vou ter ali o color class. Esse save eu já vou tirar, porque ele não é chamado aqui dentro. E eu não tinha percebido até ativar o TypeScript para ele começar a reportar esses erros para mim, em tempo de produção, né, em tempo da programação ali. E o color class não existe porque eu ainda não criei ele. Então eu vou fazer o quê? Vou copiar esse mesmo conceito aqui, só que eu vou chamar ele de color class. Ele também vai ser um item computed. Eu vou passar ele lá para o meu template, através do return aqui. Só que aqui eu tenho que pensar um pouquinho melhor. Eu vou usar o prop color. Só que aqui eu vou, por exemplo, utilizar eu vou já retornar uma string. Então eu vou retornar o quê? bg traço. A cor que eu passar. Então aqui eu estou usando um template literal, em vez de ficar concatenando os valores. bg e sempre na variação 900. Então eu tenho isso daqui já defini. Lá no meu color class ele já vai funcionar e vamos ver se está pegando agora. Agora não pegou mais nenhum, provavelmente porque eu estou usando isso daqui como um objeto. Então vou ter que ver como que, se eu quero passar dois itens diferentes, como que eu vou passar isso daqui. Tá, e aí eu tenho que tirar o blue daqui também, senão ele vai ficar sempre... Vamos manter o blue ali, mas ele vai ficar sempre sobreposto. Então como que eu vou passar isso daqui? Vamos tentar passar como um array em vez de um objeto. Beleza, funcionou certinho. Ele deve estar passando red para esse aqui. Vamos ver se ele está passando legal. BG red 900. Está passando, porém não está funcionando porque eu ainda estou definindo como blue. Como agora eu estou utilizando isso como um computed e ele sempre vai passar, a gente pode até ver que no blue deve estar passando duas vezes. Ó, BG blue 900, BG blue 900. Então o que eu vou fazer? Eu vou remover isso daqui do padrão. Então, ó, eu já vou ver que agora eu tenho um botão que está azul, dois que estão azul porque eu não defini cor e a cor padrão é azul. Porque eu defini aqui no meu prop, beleza. E o voltar é vermelho porque eu defini lá fora, na hora que eu chamo esse componente, eu passei o parâmetro de color red. Legal. Beleza, então eu já tenho aqui um componente base button com o size, um controle de tamanhos, um controle de cores, e aí qualquer cor que eu passar aqui, por exemplo, se eu quiser passar yellow, qualquer cor que esteja disponível na minha instalação do Tailwind, né? Então yellow. Opa, assim que eu recarregar, eu não salvei. A gente vai ver que não funcionou. Ah, não. Ué, tá marcando BG Yellow, mas tá ficando vermelho. Agora me pegou esse negócio. Será que tá com alguma configuração do Tailwind mal feita? Vamos lá, text white, BG Yellow 900. Tá amarelo isso, gente? Eu não tô enxergando. Pra mim tá vermelho. Ó, agora não tem fundo, aqui tá com a variação amarela. BG-yellow 400. Ah, não é possível, gente. Isso daqui tá vermelho ou não tá atualizando aqui o meu browser. Vamos passar uma cor diferente. Por exemplo, Indigo. O Indigo puxou azul. Agora, quais cores será que eu tenho disponível no Tailwind? Nessa instalação do Tailwind deve estar bagunçado as cores. Tailwind.
Colors. Então eu tenho Yellow. Vamos passar Green, por exemplo. Botão de sucesso. Vai ser muito mais utilizado. Agora funcionou. Só que eu quero também que funcione. Vamos passar nesse aqui, ó. Color. Yellow. E ele tá puxando pro vermelho. Text white. Vamos puxar ele ali. Text BG Yellow. E é nisso que os programadores perdem a maior parte do tempo, que é debugando códigos. É isso ali mesmo. Vamos ver aqui. Ver se alguém já encontrou esse problema ali. Olha lá, se por default ele deixa a paleta inteira de cores disponíveis, o Yellow 900 é meio marronzado. Será que tá amarelo aquilo ali mesmo? O Índigo, é lógico, ele é bem azul também, o 900, então acho que eu que tô vendo coisa. Vamos pegar uma outra cor, por exemplo, Pink. Ou então eu vou ter que passar a variação dessa cor que eu quero. Em vez de Yellow 900, eu vou passar Yellow 300, por exemplo. Vamos ver que cor que é esse Yellow 400. Já seria uma cor bem diferente. E aí eu vou ter dois itens agora. Lá no meu Base Button, o default vai ser Blue 900. Aí eu vou ter que verificar. Na hora de definir aqui, eu vou ter um temp color. Eu vou pegar o meu color props. Ponto color vai ser igual. Opa, temp color é igual props.color.split. Eu vou dar um split aonde? Aonde tem um traço. Já vou entender onde que eu tô querendo chegar com tudo isso aí. Se existir, quando eu dou um split, eu transformo ele num array. Se existir o index 1 desse array, é porque ele passou o número aqui. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, o variation. Variation vai ser igual. Ou temp color no index 1. Bom, se existir o index 1, eu vou passar o temp color no index 1. Se não, eu vou passar 900. Então, beleza. E agora aqui, em vez de usar o 900, eu vou usar outro variável que é o da variation. Vamos ver agora então como ficou os nossos botões. Bagunçou tudo. Sumiu o azul. Vamos ver o que está puxando ali. BG Green 900. Legal. Vamos ver no de cima. BG Yellow 400, 400.
Ah, tá, porque agora aqui em vez de passar o props color, eu vou ter que pegar o temp color na posição 0, senão ele vai duplicar. Quando eu não passar o número, ele vai duplicar. Então eu vou pegar aqui, ó. O celular tocando. Vou pegar o temp color na posição 0. Não é mais dentro da props. Opa, já funcionou agora, apareceu o amarelinho ali. Então, se eu passar, como que ficou isso? Ficou mais versátil ainda. Deixa eu ver se eu preciso desse variation aqui. É bom, como eu não estou mudando nada, eu vou deixar como constante. Bom, então agora ficou como? Se eu não passar nada, ele pega o azul na versão 900. Se eu passar só uma string de nome de cor, ele vai pegar essa string na variação 900. E se eu passar uma string com a variação de cor já, ele vai pegar essa variação aqui e vai aplicar lá. Então, a única coisa que eu não tenho ainda é a possibilidade de trocar a cor do texto. Porque aí eu vou... Como eu estou usando umas variações, se eu usar, por exemplo, 100, eu não vou enxergar nada, mas isso fica para uma próxima live. Mas se eu deixar aqui no 500, então eu já tenho um botão aqui para warnings, por exemplo, um botão para sucesso. Esse green 900 também está muito forte, eu vou passar ele como green 600. Já vai ficar melhor. 700. Beleza, então ó, eu já tenho aqui um azul default, um 900, um padrão. Se eu quiser passar um desabilitado, por exemplo, eu poderia passar um... Opa! Com um gray 500, por exemplo. Então eu tenho uma variação aqui de criar botões do jeito que eu quero, utilizando as classes do Tailwind. Porém, agora que eu defini isso, só tem mais um problema aqui. Como eu uso Purge no Tailwind CSS, para ele aproveitar essas... ele diminuir o tamanho do bundle. Aqui, se eu executar o Purge, eu não vou ter mais um Gray, um Green. Na verdade, eu não vou ter nenhum background. Mas isso a gente pensa numa próxima live também. Como que a gente vai poder fazer para ajeitar isso daí. Sopa do macaco. Júlio 3. Não entendi, Julião. O que você tá mandando aí? Já dá aquele follow aí no canal. A gente está quase acabando a live de hoje. Você já trabalha aí com Vue 3. Como que você tá aí nos seus desenvolvimentos? Bom, então acho que eu só vou dar uma repassada aqui nessas últimas atualizações que a gente fez para a gente já ir finalizando por hoje. Então eu tenho aqui o meu Base Button. Ele aceita duas props, que basicamente é o tamanho e a cor. Para o tamanho, eu uso como se fosse um switch, só que no formato de objeto com array, onde eu passo aqui todos os index desse objeto são. E assim que eu defino esse objeto, eu já chamo ele com o valor do prop size para eu não precisar fazer switch. Ou if, else, if, else, if, else, if, um monte de coisa assim. E para definir a classe, eu pego o valor que eu passo da prop da classe, dou um split nela. Se tiver só uma posição, eu já retorno aquilo com a variação 900. Se tiver duas posições, eu retorno com a variação que ele me mandou. E eu vou deixar aqui um to-do para ver como fica a questão do Purge CSS. Porque para mim utilizar o Purge, ele vai ler todos os meus arquivos e todas as classes que ele encontrar, ele vai manter no meu CSS. E as classes que ele não encontrar, ele vai sumir do CSS para economizar tamanho. E ele procura a classe inteira. E como aqui eu estou criando ela meio que dinamicamente, ele não vai encontrar essa classe e isso vai me causar problema. Na hora que eu der um purge, eu não vou ter cor nenhuma de botão, apesar de tudo que eu fiz aqui. Então, na próxima live, a gente vai ver o que a gente vai fazer para resolver isso. Talvez definir em algum lugar do projeto todas essas classes, ou ver se tem como já pré-definir algumas coisas que o purge não vai ser acionado, como, por exemplo, todas as cores que eu quiser deixar de variação para esse botão. Bom, acho que por hoje é só. Eu vou dar o meu commit aqui dos ajustes de hoje. Na próxima